Então, vamos fazer a leitura do nosso livrinho habitual, trazendo hoje mensagens do inconsciente. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Lucas 8,17. Inesperados e confusos estados íntimos surgem na nossa alma. Sente-se oprimido, indeciso e desanimado. Aplica a sonda dos raciocínios, a fim de entender o que se passa, e não consegue uma conclusão que lhe permita sair de tal quadro. É o desajuste do sentimento. Pode surgir e desaparecer das mais variadas formas. São estados dos quais pouco se pode dizer com certezas absolutas. Manifestam-se de acordo com os acontecimentos, ou surgem inesperadamente, como se fossem uma personalidade intrusa e alheia à vontade. A dor das emoções são recados do que está oculto e necessita vir à luz das profundezas do inconsciente. Em todos os tempos, 2 remédios constituem antídotos eficazes na recuperação da harmonia nesses momentos inesperados das perturbações emocionais passageiras, o trabalho e a oração. Entregue-se à prece e, em seguida, recorra à ocupação útil. Diante da luz que se faz, as sombras interiores batem em retirada, iluminadas pelo clarão que vem das profundezas da alma, a suplicar atividade de conciliação interior, participação social, realização nas esferas do dever ou na contribuição para o bem comum. Mensagens do inconsciente. Vamos lá. Vamos à oração. Nossa prece. Guias e mentores do plano espiritual, pedimos licença hoje para iniciarmos o nosso trabalho e podermos levar um pouquinho, uma gotinha mais de sabedoria, de conhecimento para todas as pessoas que puderem nos assistir. Assim sendo, pedimos licença para iniciar o nosso trabalho de hoje, dizendo a todos, graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja. Vamos continuar a nossa etapa hoje do ciclo novo, né? Nós estamos num ciclo novo de reviver, né? Reviver o nosso trabalho. Essa nova série de harmonização, nós estamos trazendo para vocês conteúdos mais amplos para que nós possamos rever todo esse caminho para propiciar esse mergulho que o nosso texto está falando, essa sonda que vai lá no inconsciente para trazer à tona aquilo de melhor que nós temos. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante. O nosso tema será sorriso. Todo mundo gosta de ver um sorriso. Olha que bonito você olhar as pessoas sorrindo, os olhos sorriem, a boca sorri, o rosto sorri. Então, é uma coisa que realmente é fundamental. E eu pergunto, você já sorriu muito hoje? Costuma sorrir sempre? Será que você já percebeu se você acorda emburrado, dorme emburrado, está sempre brigando com a vida? Será que é isso que você faz durante o dia? Brigar, emburrar. Então, aquele ditado que diz, sorrir é o melhor remédio. Então, é isso. Faz sentido no universo científico, uma vez que o sorriso ajuda a reduzir estresse, traz benefícios. Nós vamos ver hoje todos os benefícios do sorriso. Vamos assistir uma história que vai fazer com que todos passem a sorrir muito. Essa história, ela vai nos dar o fio condutor das nossas reflexões hoje. A história se chama
validação. E antes de começar a história, Jorge, você quer falar alguma coisa? Só uma observação interessante, né? Porque na natureza, nos primórdios, mostrar os dentes era um hábito instintual de defesa e de ameaça, né? Qualquer animal, cachorro, gato, mostrou os dentes, toma cuidado, ele pode avançar, ele pode atacar, ele está com medo e está com raiva, não é isso? Mas a gente, ser humano, conseguiu subverter essa atitude natural por uma outra que é um remédio para muitas coisas da alma, né? Assim, muitas necessidades relacionais, né? Exatamente. A gente conseguiu modificar e o sorriso é uma bênção isso. Exatamente. E aí, também a gente fala de sorriso, mas não é só botar o dente para fora, né? Porque você pode fazer... Aí tá com raiva. Isso, cerrar os dentes é ameaçador. Aí não é bom. Mas o sorriso não, o sorriso é transformador, o sorriso é alguma coisa que faz com que a gente... É uma iluminação que vem de dentro para fora e que contagia. Contagia. Assim? Contagia. Então, vamos à história da validação. Então, o que vimos neste vídeo? Nós vimos tratar-se da história de reconhecimento. Por quê? Porque o rapaz estava lá validando os tickets do estacionamento, ele estava trazendo para as pessoas uma forma de dizer para elas, olha, eu reconheço em vocês coisas boas, coisas alegres, coisas bonitas. Então, ele estava mostrando que todo mundo pode reconhecer em si mesmo e no outro as coisas boas, valorizando a pessoa, valorizando pelo que ela tinha de bom, pelo que ela tinha de belo, por todo... Ele nem conhecia a pessoa, mas automaticamente, quando ele ia buscando esse reconhecimento e essa valorização, o que acontecia com as pessoas? Aumentava a autoestima, e esse aumento de autoestima fazia com que todo mundo sorria. Então, o propósito era fazer as pessoas sorrirem. Tudo ali através desse processo de reconhecimento, valorização do ser e aumento da autoestima. Interessante porque ele buscava mais sorriso para aumentar a valorização. E, com isso, aumentava também a motivação das pessoas. Então, elas saíam animadas, né, daquele momento de encontro daquele ser. E foi muito interessante, né, Jorge, que realmente ele não conhecia ninguém. Eram ilustres desconhecidos. Só iam lá para bater o carimbinho. E olha aquele movimento que ele fez. Pois é, né, Regina? Quantas vezes a gente está em determinados lugares, a gente sai, vai fazer compras, ou vai no mercado, vai no banco, as coisas do cotidiano da vida, né? E a gente encontra essas pessoas. A gente encontra essas pessoas que querem uma conversa, querem jogar uma conversa superficial, uma coisa superficial, mas querem se aproximar e tudo. E às vezes a gente sente medo, às vezes a gente sente, né? Não, é inconveniente, as pessoas são inconvenientes, não é isso? A gente tem sempre muita coisa para fazer, a gente tem sempre muitas atribuições a fazer, e não tem tempo atenção, né? Para dar atenção a essas pessoas, né? E quantas vezes a gente mesmo deixa de estar bem com a gente, chega em casa às vezes, né, cheio de insuportável, né? Eu acho que a palavra é essa, a gente não se suporta, e a gente não suporta as pessoas. Por que isso? Né?
Por que a gente não dá um tempinho, não dá uma respirada para se perceber o outro? Essa história está muito bem contada. O sujeito não está ali, ele estava ali na função dele de validar um papel. E as pessoas só procuravam ele com a expectativa automática, né, por um benefício de ter mais 2 horas de estacionamento. Só que no final da história ele não estava validando o cartão. O cartão o carimbo era um prêmio para quem se desse um tempo. Isso. Estava validando a autoestima das pessoas. Exatamente. Né? Era essa a realização dele. Que coisa interessante, não é isso? É. Por que a gente não pode se validar também, né? Não é? Pois é. E validar o outro, né? Dar valor ao outro, né? Aquilo que ele tem de bom, né? Porque, na verdade, é um ciclo, né? Eu só consigo validar você se eu tiver valendo alguma coisa. É, exatamente. Se eu me perceber valendo alguma coisa. Muito linda. Essa história foi muito linda, Regina. Muito, muito bem escolhida. Escolhida a dedo. Como vimos na história, então, o sorriso trouxe público para a empresa, inclusive, né? Quer dizer, para o estacionamento, todo mundo só ia naquele rapaz ali, fazia aquela fila enorme, e aí começou a ter tumulto, né? O que aconteceu? Foi chamado para representar a empresa no mundo. E ele passou a estimular pessoas no mundo inteiro, políticos, pessoas comuns, grupos de pessoas, porque a chefia chamou ele. Ele conseguiu dobrar o segurança da empresa, com o elogio do terno, que estava bonito, e o cara aí parou, né? Porque todo mundo tem essa vaidade, né, de gostar de receber elogio, né? Aí a gente fica logo, tá bonito, né? Então, gostei do seu cabelo. Puxa vida. Aí a pessoa bota até a mão assim, né? Porque adora esse pedaço, né? E ele conseguiu pegar esse processo de fisgar o segurança e disse, olha, o outro logo falou, o nosso chefe vai querer conhecer ele, e não deu outra. Ele realmente foi estimulando as pessoas do mundo inteiro. Viajou, convenceu políticos, povos, jovens, crianças a manterem o sorriso no rosto. Olha só o que chegou a ele. Ele trouxe todo um conteúdo para o universo daquela empresa. E aí, ele virou celebridade. Ele virou celebridade intermediando conflitos, lançando moda, influenciando o comportamento das pessoas, só com elogios. Mas tem sempre o mais, né? Ele se apaixonou por uma fotógrafa que nunca sorria. E ele conseguiu se frustrar, porque ele não conseguiu fazê-la sorrir. Era durona, né, Jorge? Como aquela mulher era durona, né? E aí ele perdeu o próprio sorriso, né? Ele perdeu a motivação, ele perdeu a autoestima. E ele só foi reencontrar a autoestima porque ele abandonou aquele trabalho, foi mandado embora, porque ele já não tinha mais sentido ali, e foi andar pela rua, procurando aquela fotógrafa ainda, e aí pediram para ele para tirar uma foto do casal, pediu a ele, né? E ele aí começou a lembrar do sorriso, porque o casal estava tão triste lá, tirando a foto um do lado do outro, né? Aí ele, não, vocês têm que sorrir, olha um para o outro. Ali ele percebeu que ele ainda tinha aquela motivação do sorriso. E isso motivou a que ele novamente buscasse, através da fotografia, pessoas para fazê-las sorrir. Recuperando, então, o seu propósito, que era fazer pessoas sorrirem. E nesse andar de sorriso, ele encontrou uma senhora de cadeira de rodas que estava tristinha,
Estava lá Macambúzia, e ele conseguiu fazê-la sorrir. Quando ele reencontra a fotógrafa, ela está sorrindo. Olha que surpresa. E aí ela revelou que os motivos do sorriso dela era porque a mãe conseguiu a alegria de viver e se transformou. E até estava melhorando do problema que ela tinha. E quem fez isso pela mãe dela? Foi ele. Quando ela mostra o retrato da mãe, ele vê que ela é aquela senhora da cadeira de rodas. Olha como o mundo dá volta, Jorge. Né? Começou de um ponto e acabou no outro. Ela que era fotógrafa e ele acabou sendo fotógrafo. Pois é, nada é por acaso, né? Essa relação da fotografia aí tem muito significado, né? Pois é. Olhar por trás da lente, né? Olhar por trás da lente, você vê você tem outra perspectiva do mundo. Exatamente. Né? E ela, como é que a coisa funciona, no início, assim? Ela não podia tirar foto de ninguém sorrindo, porque era foto de identidade, né? E ela foi mandada embora por quê? Carteira. Porque ela passou a exigir o sorriso das pessoas. Isso aí. Carteira de motorista não pode estar sorrindo, e ela foi embora por causa disso, né? Foi mandada embora. Mas essa passagem dele é interessante, né? Quando ele volta, ele vai fotografar e reencontra o propósito dele, é interessante porque a gente se deixa levar com muita facilidade, a gente se contamina com muita facilidade pela falta de reciprocidade das pessoas. Não é isso? A gente quer ser feliz, a gente quer ser alegre, a gente quer ser contagiante, a gente contagia muita gente. Sim. Mas quando acontece, e interessante o texto que você leu no início, né, fala de desajuste dos sentimentos. Quando acontece um desajuste de sentimento, quando o que a pessoa faz mexe com a gente de tal forma que vai lá no fundo, vai lá na nossa essência, vai lá no nosso âmago, na nossa alma, e faz com que a gente tenha esse desajuste de sentimento, né? Tem duas vertentes interessantes, porque ele reencontra o propósito dele meio que por acaso. Ele estava andando a esmo. Por acaso. Né? Mas a gente tem que estar ligado, tem que estar atento, né? Ligado, atento, porque quando o nosso propósito é verdadeiro, é sincero, ele vai aparecer em qualquer oportunidade que a gente tenha. Exatamente. Né? Então, é importante que a gente deixe fluir esse propósito. Sim. Porque a partir desse fluir, desse propósito, é que a nossa motivação vai ser resgatada, como foi no filme aí. Exatamente. A gente resgata novamente esse propósito, e, mais uma vez, o texto fala, né? Quais são os dois remédios? O trabalho e a oração. E a oração. Ele passou a trabalhar com fotografia, resgatou o propósito dele, e aí vai em reencontra lá a amada dele, a paixão, apaixonada. E apaixonado por ela, não foi? E aí ela é interessante porque ela era fotógrafa e não conseguia sorrir. Aí ela começou a mudar e fazer as pessoas sorrirem e perdeu o trabalho. Através da fotografia que a mãe tirou. E ela resgatou o propósito dela também de relação com a mãe, né? Que ela estava triste por causa da mãe estar sofrendo. Ele resgatou o propósito dele de fazer as pessoas sorrirem através da fotografia, que era o trabalho dela. Olha que sincronicidade nisso tudo, né? São as afinidades, né? As afinidades que levam a gente. Ele acabou sendo melhor fotógrafo do que validador, né? Pois é, porque na verdade é isso, né? A validação é a validação da autoestima, a validação do ser, a validação do... Pois é. Né, daquele que quer, daquele que faz, daquele que está presente. Exatamente. É o valor de si que passa para o outro e reverbera e vai indo.
Imagina se o mundo todo fosse assim. Poxa. Né? Eu só consigo lembrar daquela música dos Beatles, né? Imagine. Né? Imagine, Exatamente. imagine, imagine. All the A gente ainda está people. nesse estágio. É isso aí. Isso aí. Então, há 4 razões científicas para você sorrir. Você sabia que foi estudado o sorriso pela ciência? Foi estudado e dissecado com casos comprovados. O sorriso, ele faz bem à mente e ao corpo. Então, os cientistas afirmam que o sorriso traz benefício à mente e ao corpo, auxiliando o bom funcionamento de músculos faciais, abdominais, além dos sistemas respiratórios, cardiovasculares e imunológicos. Por quê? Porque gera, né, endorfina dentro do organismo, e assim a gente vai resgatando a nossa saúde. Por isso aquela senhora foi ficando melhor no momento em que ela foi sorrindo lá, que ela estava lá presa lá na cadeirinha de rodas, né? O riso sincero, ele é o espelho do nosso interior. E aí, encarar a vida com bom humor é uma forma de cuidar da saúde. Quando rimos, nós obtemos vários benefícios. Irradia energia ao nosso redor, energia positiva, sensação de bem-estar. E olha ali a beleza, ela com a natureza, mostrando a luz que tem em volta dela. Então, faz muito sentido o universo científico, uma vez que o sorriso ajuda a reduzir estresse, traz benefícios ao corpo e à mente, como os cientistas já falaram. Altera o estado emocional, melhorando o bem-estar. Então, altera o estado emocional da pessoa, por isso leva ao bem-estar. Por isso leva à energia positiva. Estudos sobre a ciência dos sorrisos indicam que uma boa dose diária de sorrisos faz bem à saúde. Então, vamos lá. Vamos começar a ver quantos sorrisos a gente vai dar por dia. Tá lá, né? Botar, já sorri hoje? Você já sorriu hoje? Você já sorriu hoje? Já começa a fazer esse cordão dentro de casa, né? De sorrisos. Isso aí, o primeiro exercício diário, né? Levantou, vai lá, né? Lavou o rosto, olhou para o espelho, dá aquele sorrisão, hein? Começa para você mesmo, né? Começa a dar o sorriso para você mesmo. Chega na cozinha, vai tomar café, dá um sorriso para todo mundo. Chega na sala, tá lá o vovô sentadinho lá, macambúzio, dá um sorrisinho para ele, né? Então, é importante que a gente em casa traga essa energia positiva, essa sensação de bem-estar irradiando entre as pessoas que estão ali aborrecidas por estarem dentro de casa, por não poderem fazer aquilo que sempre faziam. Mas dentro de casa a gente pode trabalhar esse sorriso. O sorriso ajuda a eliminar tensões. Então, já foi comprovado que, de acordo com a pesquisa realizada em 2007 pelo IBGE, Instituto de Geografia e Estatística, a comunicação entre os seres humanos acontece 93% de forma não verbal e só 7% verbal. Então, ao você sorrir, você já está aproximando das pessoas. 17 músculos são trabalhados ao mesmo tempo e relaxa o corpo de tensões. Inclusive, dizem mesmo que o sorriso ele é muito melhor para a pele do que o choro. Porque o choro ele vai franzir muito mais músculos do que o sorriso. Olha que beleza. Eu não sabia que a nossa comunicação era mais não verbal do que verbal. Eu sempre achei que a gente falava feito uma matraca. Mas a comunicação na expressão facial é tudo na vida, né? É impressionante. São os sinais. São os sinais. É universal. Isso. Né? Você pode conversar em qualquer língua só com jogo de sinais, sem você saber falar a língua.
É o tipo de olhar, é o jeitinho no canto da boca, é o, E é os o gestos também manuais, né? sorrisinho, é o levantar a sobrancelha. Tem gente que só fala se levantar a sobrancelha. É, Piscar um ajeitar o olho, cabelo. né? Isso, Aquele piscadinho assim, né? Que é universal, né? isso aí. Olhar de cantinho de olho assim, sacudir a Ex- cabeça positivamente ou negativamente. Exatamente. São Então, sinais. sorrir melhora a qualidade de vida. A psicóloga Ana Lúcia, do Departamento de Pacientes Graves do Hospital Albert Einstein, mostra que o riso é benéfico durante o tratamento de doenças mais graves. Altera o estado emocional e causa bem-estar e melhor qualidade de vida. Então, vocês lembram que existem equipes de pessoas que vão ao hospital, se vestem de palhaço, e eles vão aos leitos, não só de crianças, mas também de adultos, para brincar com eles, cantar, levar música para as enfermarias. Então, isso nós vimos, inclusive, no hospital aquele da Jacarepaguá, Cardoso Fontes, tinha um grupo de pessoas assim que se vestiam de palhaço e elas iam entrar, porque nós tínhamos uma escola funcionando lá dentro do Hospital Cardoso Fontes, para as crianças internadas não perderem a aula. E aí entrava de vez em quando aqueles palhaços na sala de aula, fazia uma brincadeira com elas, era uma beleza. As crianças, sabe, quem tinha problema respiratório, não, até esquecia que estava sofrendo. As dores Doutores da sumiam. alegria. Doutores da alegria. E aí, sorrir Da alegria. aumenta a atividade do organismo. Olha só a criança ali sorrindo, né? Que está lá toda cheia de fio, né? E aí eles levam com a música o sorriso, aumentando a produção do organismo, de células, inclusive, destroem vírus e até tumores desaparecem. O sorriso ele vem sendo utilizado como recurso de humanização no cuidado de pacientes em hospitais do mundo inteiro. Califórnia, nos Estados Unidos, eles estão muito ligados à pesquisa, né? E aí eles lançaram esses estudos e isso agora vem pelo mundo inteiro, esses doutores da alegria funcionando. É muito bonito o trabalho deles, eu conheci, eu vi eles fazerem, que a gente trabalhava em alguns hospitais no Rio de Janeiro com as crianças internadas, levando as aulas, e vários hospitais do Rio têm esses doutores da alegria. Ou tinham, né? Mas ainda deve ter. Existe ainda. Lembre-se, então, o sorriso enriquece os recebedores, sem empobrecer os doadores. Então, não tenham medo de perder alguma coisa, vai sorrir, vai ganhar sempre. Você ganha, o outro ganha, né? E olha que coisinha linda, esses 2 dentinhos dessa criança. A gente vê e tem vontade de sorrir, não é? Só Não de tem olhar a carinha como. dessa criança, a gente já tem vontade de apertar Não essa tem como. bochechinha. Irresistível. Não é? É Irresistível. irresistível. Então, esta semana, vamos combinar? Vamos sorrir mais? Adultos, idosos, todos estão recebendo essa atenção nos hospitais. Mesmo agora, com o coronavírus, a gente sabe que tem pessoas que vão ao hospital cantar, conversar com as pessoas, contar piada, e elas vão mostrando esse carinho. E vocês precisam mostrar esse carinho pelas pessoas que estão convivendo com vocês dentro de casa. É tão bom, né, você mostrar esse carinho para as pessoas e fazer com que elas possam se reanimar, não ficar só com aquela história de esperar a enfermeira para espetar alguma coisa lá, mais um remédio, mais não sei o quê, mais não sei o quê, entuba aqui, tira daqui, bota refrigerador aqui, bota respirador ali. Vamos ver se essa alegria de viver, essa vida nova, vamos levar isso para dentro da nossa casa, para a nossa família,
porque é importante isso, né, Jorge? Com certeza. A gente tem que lembrar sempre que sorrir não é sinal de falta de maturidade, muito pelo contrário. Sorrir é sinal de autoestima e de um bom relacionamento, uma boa perspectiva de relacionamento com as pessoas. Entendeu? Então, sorria mais. Seja menos severo, né, consigo mesmo, seja menos severo, menos árido com o mundo. Não é isso? Vamos passar esse verniz na vida. É verdade, vale a passar pena. esse verniz na vida é uma coisa muito importante. Muito importante. Então, ficamos por aqui sorrindo, né? Vamos sorrir? Nós estamos sorrindo e vocês estão sorrindo aí. E nós sabemos o coraçãozinho e o sorrisinho, né? E aí nós vamos agradecer a toda essa equipe de trabalho espiritual que está permitindo que a gente chegue no lar de vocês, que nós consigamos estar estabelecendo ainda uma relação, mesmo através de telinha, mas que essa relação seja sempre calorosa, afetuosa e alegre, que a gente precisa de alegria, que o nosso Mestre Jesus esteja sempre nos acompanhando, que acompanhe a todos vocês durante essa semana e que nós possamos realmente ter essas reflexões no nosso coração para mudarmos o olhar no mundo, o olhar para a nossa vida, o olhar para o outro que está ao nosso redor, nos valorizando e passando a valorizar o outro também. Que Jesus esteja com todos vocês. Graças a Deus. Graças a Deus.